Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5, chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo a vice-governadora do estado, Jaqueline Moraes, que vai conversar um pouquinho comigo sobre o mandato, sobre as pautas femininas, sobre política também, né, os projetos futuros. Tudo bem, Jaqueline? Seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Fábio. Quero cumprimentar você e todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Muito importante estar aqui, principalmente no mês de março, né, que é o mês das mulheres, tendo em vista que o 8 de março é comemorado esse Dia Internacional da Mulher. Jaqueline, já aproveitando esse gancho, né, de março, Dia das Mulheres, queria trazer aqui um assunto que é um assunto que preocupa muito, que é a violência contra as mulheres, né? O ano passado aí terminou com um índice alto de feminicídio, um aumento de 46% com relação a 2020. E recentemente agora nós tivemos um episódio triste, né, de Santa Maria de Jetibá, onde um homem matou a enteada, feriu a esposa, feriu a outra enteada adolescente. Como que a senhora vê essa situação? É muito difícil combater esse tipo de crime, porque a sensação que a gente tem é que, por mais que se faça, os crimes continuam acontecendo, né? Ainda é uma questão cultural. Nós estamos numa sociedade, principalmente aqui no Espírito Santo, a gente olha muitas coisas resolvidas na violência, apesar de nós termos números importantes não para comemorar, porque enquanto uma pessoa estiver morrendo, ninguém comemora. Mas já chegou o tempo, 2003, nós tínhamos em média 2.000 assassinatos por ano, e hoje nós estamos na casa dos 1.000 assassinatos ano. As mulheres, como você mesmo disse, teve um crescimento do feminicídio justamente nesse período pandêmico, que a gente percebe que houve alguns problemas sociais que a gente coloca. O feminicídio é um crime contra as mulheres pelo ódio de ser a mulher quem é. Hoje as mulheres ocupando alguns espaços, acaba esse homem não tendo essa noção que a gente vê que a sociedade é culturalmente machista. E o que é a sociedade culturalmente machista? É justamente essa ideia da posse, da propriedade, quando a mulher muitas vezes decide terminar um relacionamento, ou por ser um relacionamento abusivo, ela começa a compreender esse relacionamento, esse homem não aceita o fim desse relacionamento. A maioria dos casos de feminicídio são nessa linha, e ele tira a vida dessa mulher. Nós temos feito programas importantes no Estado para proteger essas mulheres. Hoje nós temos o projeto Mulher Segura, por exemplo, que nós lançamos no dia 8 de março. Ele é um projeto que congrega algumas ações dentro da CESP, dentro da Secretaria de Segurança, que é a Patrulha Maria da Penha. Hoje nós temos o Homem que é Homem, que é um programa de ressignificação social desse homem agressor. Por que nós temos um homem tão violento, com tanto poder de posse, de possessão sobre essa mulher? Então, isso precisa ser desconstruído. Nós temos o Papo de Responsa, que é um trabalho diretamente com os jovens, com as meninas. E nós temos o Agenda Mulher, hoje, que eu coordeno, e no 8 de março nós pudemos, então, lançar a tornozeleira para o agressor, que visa, de uma certa forma, proteger essas mulheres, usar a tecnologia para proteger essas mulheres. Com relação a esse programa Mulher Segura, né? Nós já temos assim os números de quantas mulheres já estão sendo atendidas? Então, esse programa Mulher Segura, nós temos assim os números diretamente aqui eu não tenho, mas já tem no site da violência, do enfrentamento da violência contra as mulheres. O Mulher Segura, ele congrega várias ações. As mulheres que estão acompanhadas na Lei Maria da Penha, elas recebem a visita tranquilizadora das patrulhas. Esse da tornozeleira, ele é uma parceria com a justiça, porque quem determina se vai tornozelar esse homem agressor para ele ficar virtualmente 500 metros longe dessa mulher, acompanhado por uma câmera de vídeo monitoramento, é a justiça. Então, eu não sei se a gente já tem aqui, que a gente pode estar passando, mas eu já posso dizer que já está em pleno funcionamento. Uhum. Você disse de uma outra vez que a gente conversou, uma pesquisa que você teve acesso, de que em torno de 40% das mulheres agredidas eram evangélicas. Como que a gente explica essa violência dentro de lares religiosos?
Geralmente, essa violência que foi estudada no Instituto Mackenzie na época, e ela foi republicada, foi feito pelo Instituto Mackenzie, e é uma violência que a gente chama, quando a gente percebe o ciclo da violência, é isso que a gente sempre fala com as mulheres, a violência que a sociedade reconhece diretamente é aquela que deu o primeiro tapa, é aquela que saiu, que sangrou, é aquela que matou, que tirou a vida. Mas não é aí que começa a violência. A violência começa com o subjugar do outro, começa com os primeiros gritos, a primeira explosão e a lua de mel. Existem as pesquisas que provam que se as mulheres identificarem o início da violência, a tendência desse casal se ressignificar é muito grande. Então, quando nós percebemos através da pesquisa que a não identificação do que é violência doméstica é que faz com que esse número seja alto dentro de lares religiosos. Por quê? Porque existe um silenciamento dos homens, existe uma masculinidade tóxica muito dentro das igrejas, a gente precisa conversar sobre o que é masculinidade tóxica. Existe a negação do feminismo, que é a luta por direitos iguais, que a nossa Constituição já considera no artigo 5º que homens e mulheres são iguais perante a lei, seus direitos e deveres. Então, a negação até do enfrentamento. Antes de eu vir para cá, eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres que têm um projeto lindo de ser feminina. E eu perguntei a uma delas, quando uma mulher chega para você e diz que ela está sendo agredida do marido, o que vocês orientam? E elas já falaram, o nosso pastor já orientou, procurem a delegacia. Então, se os pastores, os líderes cristãos, os padres, os diáconos, as pessoas que estão diretamente ligadas com essas famílias que estão na igreja, orientarem que precisa procurar a rede de proteção, precisa denunciar o princípio das violências. É aquele primeiro grito, pedido de desculpa, ou não faço mais isso, e daqui a pouco faz de novo. E isso são as violências que foram identificadas. Muitas vezes essa violência não é física diretamente no início, mas ela é uma violência emocional e psicológica. Vindo mais para o lado político, Jaqueline, a gente está aí nesse período de filiações, né, janela partidária, construção de chapas. E o que a gente vê que na maioria dos casos, as mulheres elas entram nas chapas apenas para cumprir aquela cota, né, de 30%, que é obrigatório, tendo em vista a lei eleitoral. Na sua opinião, por que ainda há tanta resistência à presença da mulher na política? Na verdade, nós estamos quebrando um ciclo que eu falo que há 90 anos o voto foi instituído no Brasil, foi em 1932. O voto no Brasil para os homens foi instituído em 1532. Foram 400 anos de história de silenciamento, de invisibilidade, como se a política não fosse lugar de mulher. E aí nós ouvimos isso durante 400 anos. Então, há apenas 90 anos, nós quebramos e furamos essa bolha, ocupamos os espaços. Isso que se comemora, que se deve comemorar, a luta dessas mulheres, como Berta Lutz, como Celina, foram as mulheres que romperam a barreira do voto e se candidataram. Então, assim, ainda é um espaço que nós estamos conquistando. Conquistamos a punição dos partidos. É importante dizer que os partidos, desde o momento da Carta Universal, que as mulheres precisavam ter direito a voto, da equidade de gênero no espaço de poder, a gente vem percebendo que as leis no Brasil foram orientadoras. Há pouco tempo essas leis passaram os partidos passaram a ser punidos, e agora em 2018, inclusive quando eu me tornei vice-governadora, que foi aprovado o fundo eleitoral para as mulheres. Então, a cota ficou apelidada como cota de mulheres, e na realidade é uma cota de gênero. A lei se preocupou em proteger uma representatividade dos gêneros, e a gente percebe que houve crescimentos tímidos ainda. Por quê? Porque nós ainda temos uma cultura de que esse lugar não é o lugar da mulher. Essa cultura está impregnada na sociedade, está impregnada na igreja, em vários lugares, e a gente precisa tirar isso do papel. A gente precisa dizer que a mulher está preparada para ocupar qualquer posição na sociedade, desde que ela entenda e ela queira. A questão das candidaturas de cumprimento de cota, eu fiz um trabalho em 2018 muito forte de não ser laranja, ou seja, a mulher não se submeter e os partidos não cooptarem essas mulheres. Então, a gente precisa claramente que a sociedade entenda o que é ser laranja. Eu acho que hoje nós avançamos. A não coligação partidária
ajuda muito, porque eu estou num partido que tem formação política. Dia 25 agora, sexta-feira, próxima sexta-feira, nós estaremos fazendo congresso de mulheres, nós estaremos elegendo a nova chapa da executiva e a nova presidente da Secretaria de Mulheres do PSB, que trata de formação política. O partido tem um valor que é estipulado mensalmente para a formação política de mulheres. Então, quando a gente tem um partido organizado, você consegue, orgânico, eu nem falo organizado, eu falo orgânico, você consegue fazer que esse movimento se perpetue. Agora, alguns partidos, nesse momento de filiação, até passa por problemas. Por quê? Porque não formam os seus quadros, não formam as suas mulheres, e eles muitas vezes vão cooptar mulheres para serem candidatas laranjas. Mas, na sua opinião, a senhora acredita que a legislação ainda é tímida? Qual seria a medida ideal para que haja aí uma paridade de gênero? Porque a gente sabe que o eleitorado feminino é superior ao eleitorado masculino, né? Eu acho que está caminhando bem, como eu falo, passos lentos, mas passos firmes, certos. Nós já conquistamos agora, dentro da cota, por exemplo, existe os 30% mínimo de mulheres, e nessa eleição agora, necessariamente, esse recurso que foi destinado em 2018 para as mulheres terão que entrar na primeira parcial. Ou seja, o partido não pode mais fazer um monte de papel, entregar uma mulher para ser candidata e dizer assim, vai lá e seja candidata. Não, o dinheiro tem que aparecer na conta dessa mulher. Essa mulher tem que fazer o projeto de campanha dela. Ela tem que ter uma campanha e ela vai ter recurso, que vai estar estabelecido na primeira parcial, é lei. Então, as leis, no momento que elas vieram apertando essa posição dos partidos, foi mexendo com a estrutura partidária, que hoje precisa, além de atrair a mulher, formar essa mulher, potencializar essa mulher para ocupar esse lugar. Eu acho que ainda é tímido, mas são passos firmes. O Brasil tende a alcançar essa paridade pela ONU daqui a um tempo longo, acho que 2090, então assim, não é muito rápido, mas a gente entende que na Agenda 2030 fala da igualdade de gênero, ou seja, a Agenda 2030, eu sempre falo que essa coisa da igualdade de gênero não é uma invenção de um grupo de mulheres, não, gente. A Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, o Brasil foi constituído, todo o seu arcabouço jurídico, político, toda a construção da política pública no Brasil foi constituída por homens. Elas não foram constituídas por mulheres. A partir de 90 anos para cá, que teve a presença dessas mulheres, e muita coisa mudou. As mulheres foram constituintes, as mulheres participaram da construção do SUS, as mulheres participaram das leis que favoreceram, de uma certa forma, as próprias mulheres. Mas, além da questão partidária, Jaqueline, também há a questão da participação das mulheres no governo. Por exemplo, além da senhora, que é vice-governadora, das 23 secretarias do governo do estado, apenas 4 são ocupadas por mulheres, que dá aí um pouco mais de 17%, né, das mulheres de presença feminina no comando das pastas. Não é pouco? É pouco. É pouco. Eu considero pouco, o governador considera pouco. A questão é muito dessa forma de você avaliar, porque às vezes você tem uma mulher, né, um homem numa secretaria e tem 4 mulheres, que muitas vezes é o que faz aquela pasta até ter um trabalho, porque uma secretaria às vezes tem 4 subsecretarias e as 4 subsecretárias são mulheres. Eu vejo às vezes alguns secretários se orgulharem de falar assim, ó, eu tenho 4 mulheres na minha equipe que faz parte desse alto escalão. Então, o alto escalão do governo, secretário, subsecretário. Nós temos excelentes subsecretários, que eu acho, inclusive, que agora, em algum momento, o governador deva fazer algum movimento de atrair mais essas mulheres para os espaços. Eu acho que nós estamos conquistando, mas como eu sempre falo, é um espaço que a gente precisa provar muita coisa ainda. Nós, mulheres, precisamos provar ainda muita coisa, se nós somos boas mesmo para aquilo. Uhum. Há um outro tipo de violência, Jaqueline, que não é a física, mas que atinge muito as mulheres depois que elas entram no espaço político, né, que é a violência política de gênero. Já tem toda essa dificuldade para se elegerem e muitas vezes quando elas chegam lá, acabam sendo vítimas, né, têm suas falas interrompidas, são mandadas calar a boca, são descredibilizadas na sua atuação. Aqui no estado mesmo a gente tem um caso muito emblemático, né, que acontece numa Câmara da Grande Vitória. Como lutar contra isso?
Eu vou ser mais direto, que acontece na Câmara da Capital, envergonhando os eleitores e a nossa capital, porque eu acho que a atitude é de alguns homens, principalmente os que fazem e os que se silenciam. Eu vou um pouco mais dura, porque eu sou vítima também desse cidadão que foi eleito pelo voto popular e que hoje já tem assinaturas de cassação de mandato que 3 vezes mais do tanto de voto que ele teve. Inclusive a senhora assinou, né? Assinei e assinaria quantas vezes fosse necessário, porque eu acho que a Câmara da Capital, ela não merecia ter uma representatividade como esse cidadão, que ele tem ódio pelas mulheres. Eu posso afirmar que o discurso de ódio é relatado, porque quando uma vereadora é interrompida e ela fala, ela é atacada na sua moral, ela é atacada. Você foi vítima, você foi atacada como jornalista, como profissional desse mesmo cidadão. Então, assim, eu, particularmente, quando eu fui vítima de fake news, eu entrei com o processo está correndo na justiça, e eu vou até o final, porque a minha história é o meu legado. Então, eu não aceito que uma fake news mate a minha história. Então, essas pessoas... Eu acho que a Camila, eu quero aqui fazer jus a uma fala da Camila, que eu gostaria de reproduzir. Ela disse o seguinte: esse tipo de atitude deste vereador é uma atitude para afastar as mulheres da política. Porque quando uma mulher, uma menina, uma jovem vê um comportamento daquele, elas não querem participar da política, elas ficam com medo, muitas vezes, de se aproximar da política. A política é isso? A minha família vai ser colocada, de uma certa forma, covarde, publicamente ser ofendida e violentada? A minha moral? Quem é você? As frases que a gente ouve desse cidadão, quem é você para falar? Ou seja, um total menosprezo pela figura feminina, pela figura da mulher, da mãe, da dona de casa. Então, eu acho que essa ofensa não pode ser somente para as vereadoras que estão lá, que é a Carla e a Camila, tem que ser para mim, tem que ser para você, e tem que ser para cada mulher que se indigna com atitudes como essa. A senhora até citou que a senhora foi vítima, né? Teve esse caso de fake news, teve algum outro caso? Por 2 vezes eu fui vítima de fake news. Uma fake news que foi montada, então eu tive as provas para poder entrar contra um processo contra ele. Eu entrei com uma queixa-crime, que os advogados estão acompanhando esse processo. Ainda já teve uma primeira audiência de conciliação, onde não houve conciliação, até porque você criar fake news é crime, você propagar uma fake news também é crime. A lei é muito clara, eu acho que é uma lei muito propícia. E desse cidadão eu também fui vítima de um vídeo onde ele utiliza uma oração de um pastor para dizer que eu fui desrespeitosa com o pastor na hora da oração. E, na realidade, eu conheço esse pastor. Esse pastor é um pastor muito abençoado da igreja, de uma igreja na Serra. E eu não fui desrespeitosa com ele. Simplesmente, na oração, houve uma gravação que ele falou para Deus nos livrar do socialismo e do comunismo. E eu, como uma socialista que estava segurando a bandeira do Espírito Santo, eu simplesmente não me senti contemplada na oração, e eu sentei e eu fui para a minha cadeira. E ele fez toda uma montagem com isso, como se eu tivesse sido desrespeitosa e tal. E, na realidade, eu não fui desrespeitosa. Eu mostrei que o Espírito Santo, e eu tive a oportunidade de falar logo depois, nesse café, e eu falei, o Espírito Santo tem os melhores prêmios em transparência, 3 prêmios em transparência, nós temos a melhor gestão da Covid, nós temos o respeito pelas organizações, nós fazemos investimento em infraestrutura, o maior investimento em educação, governado pelo nosso governador Renato Casagrande, que é um socialista, e a vice, que é uma socialista. Então, assim, realmente, naquele momento, eu saí, ele fez todo um estardalhaço na mídia social com isso, mas eu ignorei. Na segunda, eu entrei com a queixa-crime, porque é mentira. Primeiro, que eu não tenho uma sobrinha casada, e segundo, que eu não tenho fazendas e fazendas. A senhora é bastante envolvida com pautas identitárias, né? Que são pautas de combate ao racismo, ao machismo, à homofobia. E são pautas também de uma agenda progressista, que é o seu partido, o PSB, um partido progressista. Ao mesmo tempo, a senhora também é cristã, né, de matriz evangélica, um meio que é formado em sua maioria por conservadores.
A senhora já entrou em choque com a igreja, com líderes evangélicos por conta disso? Eu não entro em choque, até porque eu sou uma pessoa respeitosa com as opiniões contrárias. Eu sou uma amante da Bíblia. Eu falo que eu tenho uma Bíblia na minha mesa, porque eu leio a Bíblia todo dia. Eu sou uma amante da palavra de Deus, que é da Bíblia, eu gosto. E eu não gosto de algumas culturas religiosas de poder. Ou seja, eu não gosto desse poder de subjugar o outro que muitas igrejas têm. Então, assim, eu não entro em choque, mas eu não deixo de imprimir a minha posição. E hoje nós temos um grupo de cristãos progressistas muito grande, inclusive aqui no Espírito Santo. Pessoas que entendem que a igreja ela tem um papel importantíssimo na sociedade. Se não fosse a igreja, a sociedade essa violência estaria muito maior. A igreja tem um papel de formar, a igreja, que eu digo assim, católica, a igreja evangélica, no geral, mas o Estado tem o papel de proteger a sociedade, de formar política pública que proteja, independente do credo. Então, eu consigo fazer essa distinção muito bem, e eu amo estar em algumas igrejas. Às vezes eu canto, eu sou convidada para ir na igreja, eles me dão a oportunidade para cantar, e aí eles falam, eu não sabia que a Vice cantava. Eu falo assim, não sou cantora, mas eu gosto de louvar. Então, assim, eu tento não entrar em nenhum tipo de polarização, mas eu defendo aquilo que eu acredito, e vai ser sempre assim. Isso é na minha igreja. Eu sou há 30 anos, eu sou cristã protestante, mas eu nunca deixei de protestar alguma coisa, inclusive dentro da igreja, contra algumas coisas dentro da própria igreja. Então, eu acho que o cristão protestante, ele tem que ser um cristão protestante. Você protesta contra aquilo que você acha que não está correto, até mesmo dentro da sua casa. Igual você me perguntou, você não acha pouco que o governo tem poucas mulheres? Sim. Eu poderia fazer um protesto, vamos botar mais mulheres? Sim. Então, assim, a gente precisa ser verdadeiro. Eu acho que a essência do cristianismo é ser verdadeiro e amar o seu próximo, a Deus como a seu próximo, amar seu próximo como a ti mesmo. Essa é a essência do cristianismo. Não existe cristianismo apontando arminha e dizendo que bandido bom é bandido morto. Não existe cristianismo em dizer que uma mulher, mandar uma mulher calar a boca. Não existe cristianismo nesse discurso de ódio contra as mulheres. Então, eu sempre vou dizer isso, e algumas pessoas se doem, outras não, mas para mim é a verdade que é absoluta. Jaqueline, como que a senhora vê a influência de líderes religiosos, no caso de eleições em políticas públicas? Por que eu pergunto? A gente tem aí um caso recente, né, um áudio que foi vazado do ministro da Educação, em que ele diz que algumas verbas seriam destinadas a municípios indicados por 2 pastores e a pedido do presidente Bolsonaro. Como que a senhora vê essa situação? Infelizmente é mais um episódio trágico desse ministro, que eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhá-lo em um evento que ele veio aqui no Espírito Santo. E eu vejo que toda vez que a igreja, de uma certa forma, entra na política como interventora da política, a coisa não dá muito certa, não. Então, assim, mais uma vez um episódio trágico na educação. Mas se você for olhar o governo hoje, o governo Bolsonaro, que é o governo que está aí, ele fez intervenções em vários lugares, desde a Polícia Federal, no caso do Moro, agora na educação, na saúde, com a troca de ministro da Saúde em plena pandemia, por discordar da vacina, por discordar do uso de máscara, por discordar de tantas coisas. Então, você vê que é um governo que interfere diretamente na política pública com as suas ideologias. Para mim, isso é um erro da sociedade, mas eu ainda falo mais, eu ainda falo assim, ele está aí e vocês sabiam quem ele era. 27 anos ele esteve no poder, ofendendo mulheres, ofendendo jornalistas, ganhou uma pauta e foi para cima. E votaram porque quiseram, escolheram. Agora tem a oportunidade de mudar. Mas com relação à influência de líderes religiosos, a senhora vê como errada, algo que não deveria acontecer? Eu acho que não, no meu pensamento, Fábio, não deveria acontecer. Eu acho que a igreja ela tem um papel na sociedade, claro. O papel da sociedade, o papel da igreja, de líderes religiosos na política, ele pode orar, fazer, ter a fé,
é levar a fé da salvação, é levar as crenças. Então, a igreja tem um papel claro. Quando ela interfere na política pública, de alguma forma, ela vai levar suas ideologias para dentro e vice-versa. Então, é sempre muito complicado. Principalmente da forma como aconteceu. É na base do jeitinho. Não, vamos atender o pastor ali, porque não é uma política pública construída. Sim. É na base do jeitinho. E a base do jeitinho é o que estragou essa política toda no Brasil do jeito que está. A você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com a vice-governadora Jaqueline Moraes. Vamos agora para um breve intervalo, mas não sai daí porque é rapidinho. Estamos de volta aqui no De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. Aqui comigo hoje a vice-governadora do estado, Jaqueline Moraes, que já falou sobre violência política de gênero, sobre a participação feminina na política, sobre os programas aí do governo, e nós vamos falar agora dos projetos políticos. Bom, a senhora é pré-candidata a deputada federal, correto? Correto. Vai se afastar do mandato de vice-governadora para se dedicar à campanha ou vai tocar as duas coisas? Não, a princípio vou tocar as duas coisas, porque legalmente não precisa se afastar do mandato e eu tenho muita responsabilidade com aquilo que é público e aquilo que é da campanha. Então, hoje a gente já tem uma condição de fazer campanha com mais segurança, com mais transparência, porque o recurso é público a partir dos 45 dias que a campanha é liberada, e nós já temos também algumas autonomias da lei de fazer uma pré-campanha sem também utilizar a estrutura pública. Então, eu tenho já um corpo jurídico que já me orienta nisso, o próprio pessoal do partido, a gente já consegue separar isso. Eu sou uma defensora do financiamento público de campanha justamente por isso, porque a gente consegue colocar os marcos que regulam. Os órgãos reguladores e fiscalizadores estão aí funcionando. Não vou me afastar, vou fazer o meu trabalho e no momento à noite, nas reuniões e nas cidades, eu faço o trabalho da pré-candidata. Como que está a formação de chapas dentro do PSB? Há muitos aí nomes se movimentando para entrarem no partido, né? O PSB faz um congresso estadual agora no próximo domingo. O que está acontecendo aí nos bastidores? Quem que pode vir para o partido? Se tem alguém que pode sair? Então, o partido tá bem organizado. É lógico que quando você tem uma pauta, uma proposta de uma política majoritária, como nós temos, hoje nós temos o comando do governo e da vice-governadoria. Então, o governador acaba tendo uma condição de negociar esse espaço da vice-governadoria com outros partidos, então, para um próximo pleito, né? E a chapa, eu acho que o governador tem tratado também disso com alguns partidos. Eu trato pouco dessa questão no meu partido, PSB. Nós temos uma chapa que talvez nós precisaremos abrigar algumas pessoas. Hoje, quem tem uma vontade, que já falou comigo de vir para o PSB, é a deputada Janete. Nesse congresso, que eu acho que vai ter essa discussão. Hoje nós temos uma chapa de mulheres bem interessadas em ser candidatas. Eu estou muito feliz com a minha ajudante de ordem, a do Carmo. A do Carmo é uma menina que teve uma história muito parecida comigo, em Cariacica. A história dela já até foi televisionada. Ela foi vítima morava num lixão onde derrubaram todos os barracos. E ela começou com a pauta feminina e negra. E a do Carmo falou, Jaqueline, em ver a senhora fazendo o que a senhora faz, é isso que eu quero fazer. E ela se descobriu e ela se filiou ao partido. E agora a Nara Borgo também, que se filia, que eu torço para que seja candidata a deputada estadual, para a gente ter uma chapa bem bacana de candidatura estadual. Nesse congresso de domingo, vai ser batido o martelo com relação à reeleição do governador Casagrande? O governador, pessoalmente, ele fala que só vai tratar disso em junho. Nós, do partido, eu sou militante, então eu posso dizer por mim e pela militância do segmento. O PSB tem vários segmentos, tem segmento LGBT, tem segmento de moradia, segmento do movimento popular e de mulheres e de pessoa com deficiência, e movimento negro. Nós estamos formando uma grande força para dizer fica Casagrande, entendeu? Então, assim, nós queremos incentivá-lo a ficar.
Ele já falou que só vai tomar essa decisão de junho para lá. Mas o PSB, então, lança o nome dele e a reeleição no domingo. Vamos lançar. Como aconteceu em 2018, o vice de Casagrande deve ser aí chapa puro sangue ou tem alguns partidos aí na fila mais propensos a indicar nome? Eu acho que agora, nesse segundo momento, talvez não seria muito fácil fazer uma chapa puro sangue, não. Mas eu acho que o governador ele tem uma posição muito clara dessa questão do vice. Ele empodera muitas pessoas. Então, assim, ontem nós tivemos uma ação do Detran, o Givaldo foi o vice, ele falou um pouco de como o Givaldo foi um bom vice. Ele sempre empodera muito o vice, até porque já foi vice. Então, ele sabe que se você não tiver essa liberdade com responsabilidade, você não consegue trabalhar. E isso aconteceu comigo. Eu tenho acesso a todas as secretarias, a todos os secretários, com muita responsabilidade naquilo que precisa ser feito. Então, eu acho difícil fazer uma chapa pão com pão, mas nada é impossível, né? Deixar aqui uma deixa. Mas já tem um perfil? Vai ser mulher? O governador traçou um perfil? Vai ser um jovem? Eu não sei, assim. Se fosse pedir uma opinião da Jaqueline, poderia ser contaminada. Você iria querer uma outra mulher? Eu queria, porque o gabinete já está lá com a cara de mulher. Mas nós temos muitas mulheres competentes que poderiam, sim, em outros partidos. Jaqueline, a senhora é favorável à federação ou à coligação com o PT, Partido dos Trabalhadores? Eu não sou favorável à federação com ninguém, partido nenhum. Não sou favorável à federação. Para mim, federação é um puxadinho da coligação. Apesar de ter um documento registrado em cartório, ter fundo, ter recurso, ter um líder, a federação ela acaba novamente juntando aquilo que a gente lutou muito para não ter, que é a coligação. A coligação, com seu diferencial, era só para o período eleitoral e a federação seria pelos 4 anos. Mas quem diz que pessoas diferentes vão conseguir ficar junto 4 anos, votando junto, fazendo tudo junto? Às vezes não é assim, né? Então, às vezes nem dentro do partido. Nem dentro do partido. Né? O partido tem vários... Se você for olhar para alguns partidos orgânicos, como o nosso, tem pessoas que pensam totalmente diferente. Tem pessoas de centro-direita dentro do PSB que pensam na economia liberal. Só não tem ultraliberais. Lá não tem. No nosso partido não tem ultraliberal, mas tem pessoas que economicamente liberal. Então, assim, tem gente como eu que veio da base da sociedade, que sabe que o Estado tem muita responsabilidade social sobre as pessoas para poder corrigir os erros históricos que nós tivemos, principalmente com as mulheres e com os negros. Então, nós temos de tudo. E como ficar junto pensando tão diferente? Então, a federação não, mas e a coligação? A coligação, eu sou favorável às coligações que façam uma frente ampla. Eu sou sempre favorável que o centro-direita e o centro-esquerda, ele está sempre muito com algumas coisas que se complementam. Então, eu não sou favorável a nenhuma extrema, nem um extremo. Nem o extrema-direita, nem o extrema-esquerda, eu não sou favorável. Não gosto de extremo. Então, eu acho que uma frente ampla para mudar a realidade de um país que estava em desenvolvimento, franco desenvolvimento, e que hoje nós retrocedemos, principalmente na pobreza, na extrema pobreza, e que nós retrocedemos em algumas políticas públicas que estavam avançando muito na área educacional, então nem se fala. Então, eu acho que a gente precisa, sim, se unir em coligação. Eu lembro que no episódio a senhora se manifestou, que foi aquela questão da visita do Sérgio Moro aqui ao estado, que o governador o recebeu e gerou toda aquela polêmica, aqueles ruídos com o PT. Qual que é o posicionamento da senhora? A senhora acha que foi correto o governador receber o Sérgio Moro ou não? Eu acho que o governador, ele firma o estadista que é. Ele recebe todo mundo. Ele tinha recebido o Ciro há menos de 30 dias antes de receber o Sérgio Moro. E nós só não fomos no evento do Bolsonaro porque nós não fomos convidados. Porque ele, como governador, ele até iria. Ele falou comigo que iria. Não, se eu fosse convidado, eu iria. Por quê? Porque ele é governador. Então, eu sou vice-governadora, eu fui em vários eventos com a Damares. Eu concordo com tudo que a Damares pensa e fala, de jeito nenhum.
Mas eu fui, por quê? Porque é o seu papel. Quem governa, governa para todo mundo, governa para a direita, para a esquerda, para pessoas que pensam ideologicamente diferente. Então, eu acho que o governador acertou, tem acertado nas construções. Nós vamos. Aqui, o Espírito Santo sempre foi governado por frente ampla. O Espírito Santo nunca foi governado por uma frente somente de um lado. E eu acho que é isso que o governador está pensando em abrir os espaços para a discussão majoritária, deixar isso livre. Você vê que o eleitor capixaba votou majoritariamente em Bolsonaro e votou em 2 socialistas. Nós ganhamos no primeiro turno, eu e Renato Casagrande. Então, eles votaram em 2 socialistas, porque as pessoas não votam muitas vezes no partido, as pessoas ainda votam nas figuras, nas pessoas. Eu acho que é isso que talvez com uma consciência política mais ampla vai melhorar. Jaqueline, dos pré-candidatos à presidência da República já colocados hoje, se a eleição fosse agora, em quem você votaria? Acho que essa pergunta não é tão difícil responder, não. Eu só não votei no Lula. Quando eu votei no Collor, foi meu primeiro voto, porque eu não tinha nenhuma consciência política até meus 26 anos. Eu não tinha nenhuma consciência política. Eu só sabia, até os meus 26 anos, eu sabia acordar cedo, pegar um ônibus lotado, levar minha filha para a creche, armar minha barraca, desarmar, fazer uma venda e sobreviver. Então, eu não me preocupava com a política. Eu não queria saber, eu não sabia quem era presidente. De lá para cá, todas as eleições que eu pude votar, eu votei no Lula, votei na Dilma e votaria novamente. Então, seu voto é do Lula esse ano. Não preciso declarar agora, mas até agora sim. Jaqueline, como é que está hoje sua relação com o prefeito de Cariacica? Eu lembro que vocês tiveram aí uns desentendimentos, né, durante a campanha. Eu votei no Ciro, tá? Você votou no Ciro também? Uhum. Primeiro turno eu votei no Ciro, não votei no Haddad, votei no Ciro. Tá. Estou declarando voto, gente. Gosto assim. Então, como é que está hoje a sua relação com o Euclério Sampaio? Durante a campanha de 2020, vocês tiveram alguns desentendimentos, né? Não sei se ainda continua. Como é que tá? Já fizeram as pazes? Não? Cada um no seu lado? Não, eu acho que entre eu e o Euclério são personalidades, assim, bem distintas e ao mesmo tempo, nós temos um pouco... nós somos sanguíneos, né? Então, assim, eu e ele, a gente tem um pouco parecido jeito. E eu tento ser muito institucional com ele. Eu tenho ajudado a cidade, eu tenho colocado recurso na cidade de Cariacica, na organização do governador, ou seja, assim, recurso no sentido de lutar pelas melhorias, pelas obras. Ele tem feito um trabalho excelente na cidade. Eu falo que o prefeito Euclério, ele acabou cumprindo uma tarefa para a população de Cariacica que estava um pouco ausente, que é a presença do líder nas coisas simples e básicas da cidade. A cidade tem orgulho, a gente precisa fazer com que a cidade tenha orgulho da cidade, e eu acho que a figura do Euclério fez isso voltar. E a gente tem algumas divergências políticas, sim, de fato. Mas se você perguntar, já que eu, por exemplo, quando eu sendo a vice na campanha de 2018, eu pedi voto para o Euclério ser deputado. Eu fiz campanha para ele em Vila Velha, andei, subi em cima do trio elétrico, não gosto de fazer campanha em cima de trio elétrico, mas eu fui com ele. E depois, quando ele virou prefeito, ele tem um grupo político, eu não faço parte desse grupo político dele, ele já deixou claro para o governador que ele não me apoia, entendeu, nessa pré-candidatura de federal, mas ele também não está fazendo nenhum movimento contra mim, no sentido de levar os recursos para a cidade. Nós estamos construindo aquaviário lá, que é obras do governo do estado, eu estou falando em nome do governo. Nós estamos fazendo rede de esgoto de mais de 140 milhões do governo do estado. Nós estamos fazendo hospital geral, nós estamos pavimentando várias ruas através de convênio, reformando praças. Então, não existe nenhum movimento que o prefeito faça institucional que venha prejudicar essa relação. Então, eu falo que é entre amor e o ódio ali, eu acho que fica no meio termo. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos, porque a primeira coisa foi que uma vez eu fui cumprimentar ele na Assembleia, ele não me cumprimentou, ele deixou com a mão no vento. E aí eu fiquei com muita raiva. Acho que foi daí que começou os problemas. E depois eu conversando com uma pessoa dele, eu não posso dizer quem, aí ele vai ficar bravo. Quem foi que falou isso? Foi quando eu fui votar, porque quando eu fui votar eu coloquei uma camisa roxa que está escrito assim:
o novo normal é uma mulher no poder. E eu não declarei o voto, mas a camisa disse tudo. Ele estava disputando com uma mulher e eu quis votar na mulher. E ali disse que ele ficou muito chateado comigo. Então, assim, a gente já tomou café junto, ele atende os pedidos que eu faço de obras que precisam ser feitas e ele tem sido um parceiro da nossa administração, principalmente do governador Casagrande. A senhora disse que não vai contar com o apoio dele na pré-candidatura federal e com o apoio do governador. Por que eu pergunto? Porque tem muita gente que quer o apoio do governador, a bênção do Palácio Anchieta, e isso já está até gerando um certo atrito, um certo ciúme. Como é que está essa relação? Beber uma aguinha, porque a Fábia aperta, né? Eu não disse que eu não quero o apoio, não conto com o apoio dele. Eu disse que ele deixou claro para o governador, em uma conversa que ele teve com o governador, de que eu não sou o projeto dele. E eu compreendi isso. Então, o governador disse, mas eu queria que você compreendesse que ela é projeto do partido em Cariacica. Então, assim, essa conversa ficou muito tranquila. Tanto que hoje a nossa relação é estável por essa conversa. Eu conto integralmente com o apoio do governador, sim, porque eu sou a vice do Casagrande. Então, eu acho que o Casagrande é uma figura emblemática no Estado do Espírito Santo, é um estadista, como eu disse, e acho que ele é um pouco meu mentor. Eu olho para o Casagrande e eu falo, gente, às vezes eu falo até parecido um pouco com ele, eu comecei a fazer gestos meio parecido com ele, então eu conto claramente com o apoio dele. E nessa eleição, seu marido, o ex-vereador Avelino, ele é candidato? Porque em 2018 ele teve que abrir mão, não foi isso? É verdade. Teve que abrir mão porque ele estava numa coligação com a Rose, do lado de lá, né? E aí, quando o governador me chamou, ele estava no Podemos, inclusive com o prefeito Gilson Daniel, que fazia dele uma possibilidade de eleição para a Assembleia. Eu até acho, depois do cenário pronto, eu olhei para os números e falei bem assim, puxa, se realmente eu não tivesse virado vice, ele talvez viraria deputado, porque o Xambinho ganhou com uma média de voto de 13 mil e poucos votos, que era o que a gente imaginava que ele teria. Então, assim, realmente o sonho dele ficou frustrado. Ele disse para mim que não é, mas ele é um apaixonado pela política, então eu não tenho como falar por ele, eu tenho muita dificuldade de falar por ele, porque a gente tem ideias diferentes. Ele apoia Bolsonaro ou Moro, então por aí você já vê, né? E dá certo. Da onde começa o conflito? Entre tapas e beijos. Altas revelações hoje aqui. Ai, meu Deus do céu. Entre tapas e beijos no sentido de não a violência, tá, gente? No sentido ideológico das coisas. A gente discorda muito de muita coisa. A gente pensa diferente. Eu tento respeitar, mas eu sou um pouco impositiva. Então, às vezes, eu vejo assim, minhas filhas falam, mãe, você não está respeitando. Mas como eu não estou respeitando? Como que alguém que é preto, é pobre, vai apoiar Bolsonaro? Eu arrumo, às vezes, umas confusões. Então, assim... Mas ele pode vir esse ano como pré-candidato estadual ou até como federal? Ele disse para mim que não vem. Não vem. Ele disse para mim que não vem. A menos que ele mude de opinião. Que é possível também. Eu não duvido de nada, porque ele disse que também talvez não viria prefeito e veio. Jaqueline, o que a vice-governadoria ainda tem de entrega para esse ano, que é aí o último, né? A vice-governadoria tem entregas importantes, né? A gente nós lançamos o Observatório de Política Pública para as Mulheres, o primeiro do Brasil, e tem várias caixinhas sendo lançadas a cada tempo, porque nós já lançamos da segurança pública, do empreendedorismo, trabalho, geração de emprego e renda. Nós estamos com um trabalho muito bacana da formação dentro da Secretaria do Qualificar ES. Então, assim, dentro do Qualificar ES, nós temos a formação onde nós temos 10 mil vagas direcionadas para as mulheres. Aqui agora, nós temos algumas parcerias, por exemplo, a Corte de Lovelace é uma parceria importante. Por quê? Porque foi um projeto que começou pequeno, lá no IFES, no CEFOR, visando o quê? Aquelas meninas, o público-alvo desse projeto era aquelas meninas que abandonam o ensino médio e engravidam. E por uma vergonha social
ou até mesmo por falta de apoio da família, essa menina sai da escola no primeiro, no segundo ou no terceira série do ensino médio. Então, esse programa que trabalha com programação, robótica, o curso de Lovelace foi inspirado na Lovelace, ou seja, na mulher, primeira programadora, foi uma mulher, a Ada Lovelace. Então, surgiu esse programa da professora Márcia, que agora a professora Vanessa, junto com a SecTides, lançou a ampliação e interiorização desse programa. Eu acho muito legal, porque é um tipo de curso gamificado e a gente atrai meninas para a programação e a robótica, ou seja, é lugar que às vezes as meninas não se viam. É só espaço de menino, robótica, programação é só coisa de menino. E hoje a gente percebe, através desse curso, como tem atraído as meninas para a programação, para a área tecnológica, de inovação, que é o que a gente quer que as meninas participem. Esse é um programa da vice-governadoria? Esse é um programa apoiado pela vice-governadoria, com recurso, já aconteceu com recurso de emenda parlamentar, e hoje acontece com repasse direto do governo para o CEFOR, que é com o IFES, o Centro de Formação à Distância. E qual que é o balanço que a senhora faz assim do seu mandato? A senhora já falou algumas vezes, né, que a senhora saiu, já me contou a sua história, que saiu lá de ambulante, foi parar lá no Palácio, né? Qual que é o balanço, chegando já, faltam aí alguns meses, 9 meses, mas qual que é o balanço que a senhora faz do seu mandato? Hoje eu sei exatamente quantos dias faltam. Faltam 283 dias, porque você lembra do meu planner que eu tenho na parede, que o mandato é contagem regressiva, de 1.461 dias, faltam 283 dias hoje para encerrar o mandato. Eu vejo um mandato assim, que mesmo com a pandemia, quando chega lá, meu planner está todo verdinho, que foi a época da pandemia que nós vivemos, nós conseguimos fazer entregas importantes, deixar um legado para as mulheres no Espírito Santo. Meu interesse era que a primeira mulher a sentar na cadeira de vice-governadora pudesse influenciar outras mulheres a participarem da política, as mulheres a participarem da pauta das próprias mulheres, porque a gente tem algumas parlamentares que algumas não participam da pauta, tem outras pautas na sua vida, e eu acho que o que faz a diferença na política é você exercer o mandato. O mandato é uma missão. Eu tenho uma missão de conversar com a metade da população. Tem uma frase da ONU, de diretores da ONU, que diz assim: no Brasil, a metade da população tem direitos garantidos e igualitários. A outra metade, os igualitários já seriam suficientes, ou seja, nós não temos. A outra metade, que se refere às mulheres, não tem esses direitos iguais. E é por elas que a gente tem essa luta. Eu acredito que o nosso legado hoje é a formação das mulheres, qualificação, empreendedorismo, diálogos em rede, empreendedorismo emocional. Acho que tudo isso faz parte desse trabalho nosso. E caso a senhora não seja eleita à Câmara Federal, continua na vida pública? Tem algum plano B? Eu sempre tenho um plano B, C. Quando falta alfabeto, eu vou para o alfabeto grego, mas eu sempre tenho um segundo plano. Hoje, o meu plano é trabalhar empoderando as pessoas no partido. Se caso eu não me eleger, eu quero continuar a minha trajetória no PSB para fazer com que mais mulheres, formação mesmo de ocupação. Eu quero chegar no nível de 50-50 nos partidos, ou seja, eu acho que o partido é onde as mulheres começam a se empoderar politicamente. Acho que as mulheres já são empoderadas com informação, mas com formação partidária fica mais ainda. Ou seja, como eu falei, até 26 anos eu não tinha nenhuma consciência política. E quando você traz essa consciência política para as mulheres, para as meninas, que é cumprir a Agenda 2030 de empoderamento das meninas e das mulheres, eu tenho feito isso com muita tranquilidade e, se Deus quiser, eu pretendo em breve estar escrevendo isso para poder... Eu já estou escrevendo alguma coisa, não posso dar spoiler, mas estou escrevendo alguma coisa para poder falar sobre isso. E caso a senhora seja eleita, qual vai ser a sua principal bandeira? Uma bandeira? Educação. Educação? Educação. Sempre, porque eu acho que o que empodera as pessoas foi a educação. O rumo da minha história mudou pela voz de uma professora. Você pode fazer direito. E eu falei, não posso, porque só tenho a 5ª série. Ela disse, quem disse que você não pode? Vai para a EJA. E eu fui para a EJA aos 26 anos. Levei 10 anos para terminar ensino fundamental e médio.
Levei 20 anos para ter o primeiro curso superior, mas em 21 agora, no ano 2020, eu tive meu primeiro diploma de bacharel em Direito. Não quero parar por aí, eu quero fazer uma pós-graduação e outras coisas mais. Então, educação é o foco. Bom, a gente está chegando ao final. Passou rápido, tá vendo? Gostaria de deixar aí uns segundinhos para a senhora se despedir daqueles que nos acompanham. Eu quero deixar um beijo especial para todas vocês, principalmente para as mulheres no meio das mulheres, e parabenizar você pelo seu excelente trabalho que você está fazendo de olho no poder. Obrigada, vice-governadora Jaqueline. Obrigada a você que nos acompanha aqui na 90.5. Esse foi mais um De Olho no Poder, no seu programa de toda quinta para colocar a política em dia. Se você perdeu algum dos programas anteriores, basta acessar o portal do Folha Vitória, onde todos estão disponíveis. Obrigada pela audiência e até a próxima.